Pessoal do sexto ano, como é que tá aí? Tranquilo? Mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai iniciar um novo assunto que na verdade é uma continuação do assunto sobre potências. Por quê? Potências e o que a gente vai ver hoje tem tudo a ver, está tudo muito relacionado, muito interligado. Combinado? Então vamos lá. Ó, o conteúdo de hoje, o título é radiciação, ok? Radiciação vem de raízes, né? Então como é que isso vai influenciar a gente aqui nos nossos cálculos que a gente tem feito e qual que é a relação da potência, que é o que a gente acabou de ver, com o tema radiciação. Vamos lá, vamos primeiro trabalhar com um exemplo aqui para daqui a pouco a gente ir fazendo essas ligações, essas relações, combinado? Então vamos com bastante calma, olha só. Primeiro, quero que vocês observem esses dois desenhos, são dois quadrados, ok? Esses quadrados aqui que estão formados, eles são formados, né? Eles são, quando a gente junta, quando a gente observa a formação deles, a gente tem vários quadradinhos, ou seja, o quadrado grande ele é formado por vários quadradinhos menores, combinado? Esses quadradinhos menores, não preciso te preocupar com qualquer medida deles, porém eu posso contar quantos quadradinhos pequenos eu utilizo para formar um quadrado grande, um quadrado maior. Então, por exemplo, aqui nesse primeiro, eu utilizo quantos quadradinhos para formar o quadrado grande? Pensa comigo, aqui eu estou utilizando 1, 2, 3, 4, ou seja, eu utilizo 4, aqui ó, eu estou utilizando 4, entre aspas, quadradinhos. Tudo bem, né? Fácil demais. Então a gente só contou. Nesse camarada, eu estou utilizando 4 quadradinhos para eu conseguir formar o quadrado maior, certo? Beleza. Agora no segundo, vamos fazer a mesma coisa. Vamos contar quantos quadradinhos eu estou utilizando para formar esse quadrado maior. Ó, eu estou utilizando aqui nesse caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 quadradinhos, ok? Então vamos anotar, ó. Eu estou utilizando 25 quadradinhos. Muito bom. Tranquilo até aí, né? Beleza. E aí, além disso, vamos agora pensar da seguinte forma. Como esses 4 quadradinhos do primeiro e como esses 25 quadradinhos do segundo, vamos pensar o seguinte: para que eu conseguisse formar esse quadrado grande, qual que foi o valor do lado desse quadrado? Ou seja, para eu ter 4 quadradinhos, qual que é o valor do lado do quadrado maior? Aqui está claro para a gente, né? Para eu ter esses 4 quadradinhos formados, eu precisei de um lado de valor, ó, esse lado aqui está valendo 2, concorda? Porque olha só, é como se eu tivesse, olha, 2 quadradinhos aqui e 2 quadradinhos aqui também. Lembrando que quadrado, se eu for pensar na medida do lado do quadrado, tem que ser sempre o mesmo lado, a mesma medida para todos os lados. Então aqui se eu tenho 2, aqui eu também vou ter 2, assim como nos outros lados desse quadrado. Então para eu formar esse quadrado grande com esses 4 quadradinhos, eu precisei de um lado valendo 2, certo? Tranquilo até aí. E aqui, no caso dos 25 quadradinhos, para eu ter esse quadrado grande com 25 quadradinhos, eu precisei de um lado, se eu fosse pensar na medida desse lado do quadrado, seria 5, aqui nesse caso, ó, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos aqui, e na vertical também tem que ser a mesma coisa, porque é um quadrado. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos também. Então, é como se eu tivesse os lados desse, o lado desse quadrado aqui em medida 5. Agora a pergunta é o seguinte: qual que é a relação entre os lados desses dois quadrados que a gente está trabalhando com o número de quadradinhos? Vocês podem perceber que aqui nesse caso
se você multiplicar os lados do quadrado, você vai chegar justamente no número de quadradinhos presentes no quadrado grande. Olha só, se eu fizer 2 vezes 2, vai dar justamente 4. Isso aqui não é coincidência. Se eu fizer 5 vezes 5, vai dar o quê? 25. Então aqui a gente pode colocar da seguinte forma. Olha, 2 elevado a 2 é igual a 4 e 5 elevado a 2 é igual a 25. Por que isso? Olha só, vamos lembrar lá da potência. Quando você multiplica um número por ele mesmo, é a mesma coisa de você fazer esse número elevado a 2, elevado ao quadrado, lembra disso? Aqui é a mesma coisa. Se eu fizer um número vezes ele mesmo, é a mesma coisa de você fazer esse número elevado a 2, elevado ao quadrado. E nesse caso, se eu fizer 2 elevado a 2, 2 vezes 2 é 4. Se eu fizer 5 elevado a 2, é 5 vezes 5, isso é 25. Tranquilo até aí? Beleza. Eu só quero que vocês imaginem isso. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Imagina que a gente tem um quadrado qualquer, ok? Vamos desenhar outro quadrado qualquer. Agora nem vou fazer bonitinho igual isso aqui, não. A gente vai imaginar um quadrado qualquer. Imagina aqui, ó. Eu tenho um quadrado aqui. Esse quadrado, imagina que esse quadrado é um pouco maior do que os outros dois aqui, combinado? E aí nesse quadrado, se eu fizesse todos os quadradinhos igual eu fiz ali, dos outros, e assim vai, e se eu fizesse aqui também, ó, e assim vai, imagina que eu fizesse todos os quadradinhos igual eu fiz ali, tá? Imagina que eu fizesse isso. Eu queria saber o seguinte, imagina que se eu fizesse todos os quadradinhos e se eu contasse, imagina que nesse quadrado aqui, imagina, tá bom? Imagina que eu fizesse todos os quadradinhos bonitinhos. Se eu contasse, daria 36 quadradinhos. Ok? Então, ó, se eu fizesse igualzinho eu fiz ali, se eu fizesse igualzinho eu fiz aqui nesse quadrado, dariam 36 quadradinhos. Combinado? Beleza. Então, se eu tenho 36 quadradinhos, igual aqui, ó, aqui eu tinha 4 quadradinhos, a gente contou, aqui eu tinha 25 quadradinhos. Agora imagina que aqui eu tenha 36 quadradinhos, tá? Não vou fazer aqui, mas imagina apenas, tá bom? E aí é o seguinte, a pergunta é, qual que é o lado desse quadrado? Qual que é o lado? Ou seja, qual vai ser a medida desse lado, sendo que eu tenho 36 quadradinhos formando o quadrado grande, ok? Aqui, ó, mesma coisa. Aqui eu tinha 25 quadradinhos, a gente percebeu que o lado é 5. Aqui eu tinha 4 quadradinhos, eu percebi que o lado é 2, certo? Por quê? 2 vezes 2 aqui, a gente percebeu que dá os 4 quadradinhos. E nesse caso, se eu fizer 5 vezes 5, vai dar justamente os 25 quadradinhos que eu tenho lá dentro. Certo? Então, aqui no caso dos 36 quadradinhos formando o quadrado grande, quanto que tem que ser o valor do lado? Seguindo essa lógica aqui, vocês devem estar pensando, o valor do lado tem que ser igual a 6, certo? Por quê? Por que tem que ser igual a 6? Pela mesma lógica que a gente aplicou aqui. Porque se eu fizer justamente o lado vezes ele mesmo, está dando o número de quadradinhos lá de dentro. Mesma coisa aqui no segundo, se eu fizesse 5 vezes 5, o lado vezes ele mesmo, 5 vezes 5, está dando o número de quadradinhos formando lá dentro. Aqui no caso dos 36 quadradinhos é a mesma coisa. O que você tem que pensar? Que número vezes ele mesmo que dá 36? É justamente o 6, né? Se você fizer 6 vezes 6, vai dar 36. Isso que a gente está fazendo aqui é radiciação, isso é uma raiz. Aqui a gente está trabalhando com uma operação chamada raiz quadrada, ok? O que a gente está fazendo aqui, mesmo que inconscientemente? Isso aqui, ó, a gente está pegando, por exemplo, nesse caso aqui, a gente está trabalhando com raiz quadrada de 36. A gente está trabalhando com a raiz
quadrada de 36. Quando a gente tem um problema desse, a gente tem um número, por exemplo, 36, e eu quero saber o seguinte: que outro número elevado a 2, de novo, eu tenho 36 aqui trabalhando com ele, eu quero saber que número elevado a 2, elevado ao quadrado, que resulta em 36. Pela tabuada a gente sabe, o número que você faz elevado a 2, ou seja, que você multiplica por ele mesmo e resulta em 36, esse número é o 6, porque 6 vezes 6 é 36, certo? Então aqui a gente pode falar que a raiz quadrada de 36 é 6. Por quê? Porque 6 elevado a 2 é 36. Então, vamos formalizar isso, ok? Vamos formalizar. Ó, o que acontece? Depois de toda essa conversa sobre os quadradinhos, vamos formalizar, ok? Chegou um caso em que você tem um quadrado formado por, então é um quadrado grande formado por 36 quadradinhos. A pergunta é, qual que é o lado, qual que é a medida do lado desse quadrado para que você tenha 36 quadradinhos sendo formados, sendo desenhados ali para esse quadrado realmente ser formado. Então, olha, aqui a gente vai utilizar uma operação chamada radiciação. Como é que vai funcionar isso? Ó, aqui eu vou ter, por exemplo, raiz quadrada de 36. Tá bom? Primeiro vamos trabalhar com os elementos. O que são esses elementos? É o que forma a minha raiz. Isso é muito importante. Anota isso daí, tá bom? Olha, eu tenho esse camaradinha. Esse camarada eu vou chamar de índice. Ele é muito importante, claro. Índice. E aí uma coisa importante, em casos de raiz quadrada, esse 2 pode ou não aparecer. Se tiver sem o 2 aqui, dá na mesma, tá? Se tiver, por exemplo, só assim, ó. Se tiver só assim, é a mesma coisa, dá na mesma. Sem o 2, sem nada, é a mesma coisa disso daqui, tá bom? Ou seja, o 2 pode ou não aparecer. Mas por que é importante colocar o 2 dependendo da situação? Porque aqui pode vir outros números, pode vir o 3, o 4, o 5 e assim por diante, ok? Pode vir outros números, depois a gente vai ver que isso daqui é super possível. Então, esse daqui a gente vai chamar de índice. O símbolo, esse símbolo aqui, ó, é chamado de radical, ok? Então, ó, o símbolo da raiz, esse V, é chamado de radical. E por último, esse daqui é o nosso radicando. Ok? Então, olha, como é que a gente lê isso? É a raiz quadrada de 36. Em outras palavras, qual número que você multiplica ele por ele mesmo ou que você eleva ele ao quadrado e dá 36. Esse número é justamente o 6. Isso daqui é igual a 6. Por quê? Porque 6 elevado a 2 é igual a 36. Ok? Então, qual que é a raiz quadrada de 36? É igual a 6, porque 6 ao quadrado é 36. Ok? Então, agora a gente vai prestar atenção nesses números aqui, ó. Por exemplo, o 36. O 36 é um número especial na matemática. A gente vai dar um nome especial para o 36 e para outros, que a gente vai discutir agora. Olha só. Vamos lá. O 36 e outros números a gente vai poder chamar de quadrados perfeitos. Muito bem. Quadrados perfeitos. Vamos entender. Vamos primeiro trabalhar, falar um pouco desses números aqui. O 36 é um deles e tem alguns outros. Quais são os chamados quadrados perfeitos? Tem muito relação com quadrados, é lógico, né? Você tem esse nome. Tem muita relação com quadrados. Como é que funciona um quadrado mesmo? A gente acabou de desenhar 3 aqui. Um quadrado é uma figura de 4 lados, é um quadrilátero, é uma figura plana, lembrando, é uma figura plana de 4 lados, é um quadrilátero, que possui 4 lados iguais e os 4 ângulos iguais também. O quadrado é uma figura que pode se dizer quase perfeita. O que acontece? Um
Um quadrado, como ele tem todos os lados iguais, quando a gente vai calcular a área do quadrado, igual a gente fez agora mesmo, se eu vou calcular a área desse quadrado, basta que você trabalhe com os lados. É só você multiplicar um lado pelo outro. Então, por exemplo, se aqui eu tenho um lado igual a 2 e outro lado igual a 2 também, que é um quadrado, qual que vai ser a área desse quadradinho? Esse quadrado aqui, né? A gente viu que se eu fosse tentar preencher esse quadrado, se for com quadradinhos ou se for com qualquer outra coisa, a área desse quadrado vai ser 4, certo? Porque 2 vezes 2 é igual a 4, sacou? E aí, se você for trabalhar com outros quadrados, essa ideia vai ser a mesma. Se, por exemplo, você tivesse um quadrado de lado 3, para você preencher esse quadrado, você precisaria de uma medida 9, porque 3 vezes 3 é 9. E assim vai essa ideia. Esses números que eu estou escrevendo aqui dentro do quadrado, que é o valor da área desse quadrado, são justamente os quadrados perfeitos. Ou seja, são aqueles números que a gente está trabalhando desde o começo lá da aula, lá naqueles quadrados que a gente desenhou. Então, por exemplo, o 9 é um quadrado perfeito, o 4 é um quadrado perfeito, o 1 e assim vai. Mas como é que a gente, de uma forma bem rápida e bem fácil, lista, a gente escreve mesmo todos os quadrados perfeitos? Muito fácil. Olha só. Por exemplo, aqui ó, é só você ir trabalhando dessa forma. 1 elevado ao quadrado. 1 elevado ao quadrado é quanto mesmo? É 1. Então quer dizer que o 1 é um quadrado perfeito. O que mais? Ó, 2 elevado ao quadrado. Quanto que é 2 elevado ao quadrado mesmo? É 2 vezes 2, não é? É 4. O 4 é um quadrado perfeito. Vamos lá, mais um. 3 elevado ao quadrado. 9. Ou seja, o 9 também é um quadrado perfeito. E assim a gente vai caminhando. Ó. Eu tenho, por exemplo, 4 elevado a 2, 5 elevado a 2, 6 elevado a 2, 7 elevado a 2. E assim, moçada, até o infinito. Até o infinito. Assim a gente vai caminhando até o infinito com os números naturais. Sempre com os números naturais, de 1 para cima. Então aqui eu tenho 16, 25, 36, 49 e assim vai até o infinito, e isso aqui nunca vai acabar. Esses números que eu escrevi de azul são os quadrados perfeitos, ou seja, o 1, o 4, o 9, o 16, o 25, o 36, o 49 e assim vai, tá bom? Qual que seria o próximo quadrado perfeito aqui? Pensa aí, a tabuada ajuda a gente aqui. A tabuada te dá todos os quadrados perfeitos do 1 até o 10, né, que é a tabuada que a gente trabalha mais. Porém, a tabuada de todos os números nos dá todos os quadrados perfeitos que você precisa. Combinado? Então, o que é um quadrado perfeito? Então, é esse número aqui, ó. E qual que é a relação disso com raiz quadrada, com radiciação? É o seguinte, com esses números aqui, trabalhando com esses números, eu consigo trabalhar com raiz quadrada de uma forma bem prática, bem usual. Raiz quadrada vai funcionar primeiro, nesse primeiro caso, para a gente aqui no sexto ano, raiz quadrada vai funcionar com os quadrados perfeitos. Ou seja, quando você tiver um quadrado perfeito, você vai poder trabalhar com raiz quadrada. Por exemplo, aqui você pode falar que a raiz quadrada de 1 é igual a 1. Por quê? 1 vezes 1 é 1. Ou a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Por quê? 2 vezes 2 é igual a 4. Aqui, a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Por quê? 3 elevado a 2 é 9. E assim vai. Aqui lembrando que você não precisa colocar o 2 para falar que é uma raiz quadrada. Então, por exemplo, se eu colocasse raiz quadrada vamos pegar um número que a gente não trabalhou ainda, de 16 é igual a 4. Por que raiz quadrada de 16 é 4? Porque 4 elevado a 2 é 16. E, por exemplo, por último aqui, raiz quadrada de 49. Qual que é a raiz quadrada de 49? É 7. Por quê?
o 7 vezes 7, 7 elevado a 2, é 49. Tudo bem? Espero que tenha ficado clara essa parte. Então, basicamente, eu só vou conseguir um número bonitinho aqui, ó, quando você tiver um quadrado perfeito. Quando você coloca um quadrado perfeito dentro de uma raiz quadrada, você consegue, presta bem atenção, você consegue uma raiz quadrada exata. Você consegue um número natural, ok? E isso é uma coisa muito boa. Por exemplo, se você tivesse, agora é para vocês pensarem, se você tivesse isso daqui, ó, raiz quadrada de 20, quanto que vai ser a raiz quadrada de 20? Pensa aí. Que número vezes ele mesmo que resulta em 20? Tem algum número? Ele vezes ele mesmo que dá 20? Um número natural? Não tem. Ou seja, 20 não é um quadrado perfeito. Ok? Vê se você pega essa ideia. Ou então, por exemplo, qual que é a raiz quadrada de 2? Qual número vezes ele mesmo que resulta em 2? Tem algum número aqui? Um número natural? Não tem. Ou seja, o 2 não é um quadrado perfeito. Por quê? Não tem nenhum valor, nenhum número que você multiplica ele por ele mesmo e resulta em 2. Ok, gente? Então vocês vão ver que os quadrados perfeitos são um grupo bem seleto. Né? Um grupo bem seleto. São poucos os quadrados perfeitos. Ok? Não são muitos números. Né? Dá pra gente perceber aqui, tá? Então, moçada, espero que tenham entendido. É isso, raiz quadrada. É isso, radiciação, nesse primeiro momento. Lembrando, se não entendeu alguma parte, volta aqui na aula com calma e façam os exercícios, mandem dúvidas. Valeu, beleza? Até a nossa próxima aula.